Meus irmãos, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui para adorar ao nosso Deus. Quero também agradecer ao nosso bom Deus pela vida do nosso pastor. Que Deus em Cristo continue abençoando o anjo da igreja, como a sua família, lhe dando graça. Também estendo a gratidão também pela vida do nosso superintendente, pastor Josué, como também todos os cooperadores desta obra. Deus continue abençoando a juventude da igreja. Por bondade e com permissão do pastor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Vamos ler alguns versículos. O versículo de número 13 do capítulo de número 24 do Evangelho de São Lucas. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia se sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém? Este texto para meditarmos na palavra de Deus aqui nesta noite. O ministério de Jesus, ele foi marcado por muitos sentimentos positivos que Jesus, ele demonstrou para com a humanidade, desde da sua missão, como também algumas coisas que Jesus fez pelos menos favorecidos. Percebemos que desde o período que Jesus começou a pregar o evangelho do reino, começou a fazer a obra determinada pelo seu Pai, Jesus ele começou a alcançar pessoas que não foram alcançadas pelos trabalhos sociais da sociedade, que a sociedade rejeitava, que a sociedade menosprezava, de maneira que Jesus foi para estas pessoas a salvação não apenas espiritual, mas também no âmbito de sociedade. A gente vai perceber que Jesus ele abraça pessoas que o mundo fazia questão de desprezá-las. Jesus ele acredita em pessoas que a sociedade não acreditava. Jesus ele ama pessoas que a sociedade odiava. Jesus ele faz tudo aquilo que a religião, o governo, os homens apenas tinham discursos de fraternidade, porém não correspondiam assim como discursavam. Jesus ele abraça, faz, ama, confia, acredita em pessoas que ninguém ousava em acreditar. De maneira que Jesus, ele agrega essas pessoas consigo no seu ministério, e essas pessoas começam a seguir a Jesus. Pessoas que talvez eu, mesmo falho, pecador, não ousaria ter comigo, mas Jesus, ele é totalmente diferente. Capítulo de número 4 do Evangelho de São Mateus, versículo de número 19, o texto vai dizer que Pedro e André estão lavando as redes e estão voltando da sua pesca. Era um trabalho de rotina, era somente o que eles sabiam fazer, mas Jesus passou lá nas margens do mar da Galileia e fez um convite a eles. Jesus disse: venham me seguir, larguem as redes, que eu vou fazer vocês, eu vos farei pescadores de homem. E prontamente largaram as redes e foram seguir Jesus. Mais adiante, no versículo de número 22, a gente vai perceber que também estava Tiago e João fazendo a mesma coisa. Era somente aquilo que sabiam fazer. E Jesus passou ali e convidou, largaram tudo e seguiram Jesus. Quem sabe a sociedade olhava para eles apenas como pescadores, homens que eram limitados apenas à sua profissão, só sabiam pescar, só serviriam para isso. Mas Jesus enxergou naquele homens um potencial que a sociedade não conseguia enxergar, porque Jesus ele é assim.
ele vê coisas grandes aonde o homem despreza e não acredita que dá para sair nada. Jesus, ele tem esta capacidade, ele enxerga coisas que o homem não consegue enxergar. Se a gente for perceber também no capítulo de número 7 do Evangelho, no capítulo de número 9 do Evangelho de São Mateus, versículo de número 9, Mateus está na alfândega, era publicano, era odiado pelos judeus, porque era tido como um traidor, era tido como um usurpador, estava servindo ao Império Romano e o povo judeu desprezava, tinha ódio, repúdio contra essas pessoas. Então, um dia Jesus passou lá, e aquele que era odiado, desprezado, que ninguém queria estar próximo dele, porque era tido como um traidor, Jesus olhou para ele e disse: Mateus, vem me seguir, porque eu tenho um ministério para a tua vida. Porque Jesus, ele é assim. Às vezes a gente olha com um olhar natural, uma visão humana, a gente vê os limites, a gente acha, imagina que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não dá, ali acabou. Mas quando Jesus olha, ele é diferente. Ele vê o homem jogado lá num charco de lodo, mas ele também vê a misericórdia dele alcançando aquele homem que está jogado num charco de lodo. O homem se limita a ver pessoas aprisionadas pelo diabo, pelo inimigo, pelos vícios, por tantas coisas malignas, mas Jesus, ele não se limita a isso. Quando ele vê muitos, como ele viu há dias, há anos atrás, que hoje estão nesta casa, que a sociedade rejeitava, que ninguém imaginava que tinha jeito, que todo mundo desprezava, mas um dia Jesus olhou e disse assim: eu vou apostar na vida dele, vou apostar na vida dela. Às vezes dentro de casa, a família, os amigos, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, as pessoas não acreditavam, contavam os dias, determinavam as horas, mas um dia Jesus olhou para a nossa vida assim e disse: eu tenho algo diferente para a vida dela, eu tenho um projeto diferente para a vida dele, porque a visão humana, ela se limita a essas coisas, mas quando Jesus, ele olha para o homem, ele enxerga algo tão grande, ele enxerga algo lá na frente, que não existe nada que consiga enxergar, que não existe sonhos, que não existem adivinhações humanas. Sabe por quê? O profeta Isaías, ele cheio de Deus, profetizando no capítulo de número 55, ele vai dizer: olha, os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus projetos são mais altos do que o teu. Então eu quero lhe dizer um negócio aqui nesta noite: Jesus não está limitado à nossa visão, à nossa imaginação, e é que o homem determinou. O homem pode até ter dito que acabou, que não tem jeito, que é melhor a gente desistir, que está tudo acabado, mas deixa eu lhe dizer um negócio aqui nesta noite: o mesmo Jesus que passou lá no mar da Galileia, que passou na alfândega e encontrou Mateus, que olhou até para o traidor Judas e disse: vem me seguir também, ele está aqui nesta noite e está dizendo: mesmo se o homem determinou que não tem jeito, que não tem solução, que não tem mais nada que possa fazer, deixa eu te dizer um negócio: se lança, se entrega, se derrama na presença de Jesus, porque ele tem jeito para a tua vida, ele tem jeito para a tua família, ele tem solução para os teus problemas. Jesus de Nazaré está aqui nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus acreditou em pessoas que ninguém acreditava nessas pessoas. Jesus depositou confiança onde ninguém depositava confiança. De maneira que Jesus agrega com eles discípulos, pessoas que ele vai ensinar, e ele vai revelar o reino, falar algumas coisas. E estes homens passam a seguir Jesus, como alguns que disse aqui. Muitos desprezados, muitos desacreditados, muitos sem esperança. E Jesus agora está com estes homens num período de 3 anos, ensinando, falando, conversando, mesmo dizendo que um dia iria partir, teria que padecer, teria que sofrer, revelando a sua obra redentora. E quando o texto a Bíblia vai nos mostrar que neste período essas pessoas começaram a ter um sentimento de gratidão para com Jesus, porque estes eram antes desprezados, e agora um homem que apareceu aqui acreditou
acreditou, mesmo sem querer saber dos nossos antepassados, das coisas que a gente fez. Ele acreditou, ele nos trouxe para próximo dele, ele nos levou para participar com eles, e estas pessoas que antes eram desprezadas, agora são discípulos de Jesus, são discípulos de um homem que faz cego enxergar, paralítico andar, opera milagres e maravilha, de maneira que estes homens têm um sentimento de gratidão eterno por Jesus. Mas o texto bíblico vai dizer que Jesus ensinava, falava que precisaria morrer, que precisaria ficar 3 dias sobre uma tumba, enterrado, sepultado. Mas o amor era tão grande, o sentimento de gratidão, de querer ter Jesus por perto, porque eles amavam Jesus de verdade, porque Jesus foi a única pessoa que abraçou, amou eles, apostou neles, fez tudo por eles. Este sentimento fazia que todas as vezes que Jesus ensinava, que Jesus falava que precisaria padecer, eles rejeitavam esse ensinamento, não queriam dar ouvidos, a ponto de Pedro, no momento que Jesus revela que iria para a cruz, Pedro ele diz: olha, mestre, é melhor eu ir no teu lugar, eu me disponho a ir, porque eu quero estar perto do Senhor. A última coisa que eu quero neste mundo é viver separado de ti. De fato, eram homens pecadores, cheios de defeitos, mas que encontraram em Jesus a salvação para a vida deles, a esperança para o amanhecer. Encontraram em Jesus o que ninguém pôde fazer por eles, mas Jesus agora fez. Não estão mais na sarjeta, embora que estão andando no deserto, embora que tenham algumas restrições, mas estão com Jesus, e independente do local onde estavam, o importante era estar com Jesus. Independente qual era a refeição do dia, o importante era estar com Jesus. E este sentimento, com o passar dos anos, crescia, se multiplicava. A última coisa era perder Jesus, viver distante de Jesus. Mas o texto vai nos mostrar que Jesus agora é traído, que Jesus agora é preso, que Jesus agora é condenado e que Jesus vai para a cruz do Calvário. Mesmo Jesus indo para o Calvário, mesmo Jesus indo para a cruz, o sentimento era grande no coração daqueles homens, porque agora a última esperança, a única pessoa que confiou em todos nós, está pendurado num madeiro, e daqui a um pouco será colocado em uma tumba fria, e com Jesus sendo enterrado, na mente daqueles homens que se limitaram através do seu sentimento, não dando ouvidos às palavras que Jesus falou, agora na mente deles, toda a esperança, todo o futuro, todo o sonho, tudo estava pendurado na cruz e estava indo para o sepulcro, de maneira que se passa o primeiro dia, o sentimento no coração daqueles discípulos é grande. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, no versículo de número 10, a Bíblia vai nos mostrar que os discípulos estão agora em uma casa com as portas trancadas, com medo e chorando, porque Jesus era morto, Jesus está sepultado e a esperança também está sepultada. Era um período de 3 dias de luto e parecia que a vida estava acabando agora. De fato, Jesus estava morto, mas existia promessa que ele iria ressuscitar. O mesmo Jesus, ele disse: eu não vos deixarei órfão, é necessário que eu vá, mas eu mandarei um para tomar conta de vocês, para interceder por vocês, para estar ao lado de vocês. E isso não entrou na cabeça deles, embora que as palavras de Jesus passassem nos ouvidos, mas não desciam no coração. Por quê? Porque estar com Jesus era mais importante. A presença física de Jesus transmitia calma, transmitia alegria, transmitia tudo de bom para a vida daqueles homens. Capítulo de número 19 do Evangelho, capítulo de número 20 do Evangelho de João, versículo de número 19, o texto vai dizer que os discípulos também estão com as portas cerradas, chorando, com medo dos judeus, porque a intolerância naquela época, por causa dos seguidores de Jesus, também era grande. Mataram o mestre, estão procurando matar os discípulos, mas o motivo para que a sua tristeza, o seu sentimento de amargura
procura aumentar-se sobremaneira que eles agora estão sem saber o que fazer. O texto vai nos dizer, capítulo de número 24, existe ainda uma esperança, a esperança do dia do domingo, a esperança do terceiro dia, que Jesus iria ressuscitar e que viria novamente para próximo de nós. E o texto vai nos dizer que logo cedo pela manhã, as mulheres vão ao sepulcro para cuidar do corpo do mestre, e quando chegam lá, já não encontram mais o corpo do mestre lá. Elas voltam com a notícia do anjo, que Jesus agora já não é mais morto, estava ressuscitado. Estava todo mundo reunido na mesma casa, todo mundo chorando. E quando as mulheres chegam para dar notícia, aquela notícia para eles, o texto vai dizer no capítulo de número 24, era como se fosse uma fábula, uma história, um conto de fadas. Mas mesmo assim, 2 foram até o sepulcro para ver se aquilo era verdade. E eles vão. Quando chegam lá, eles não encontram o corpo, mas voltam para dar notícia. Neste intervalo que eles estão indo para o sepulcro, outros estão lá chorando, orando, pedindo para que isso fosse verdade, para que isso estivesse acontecendo de fato. De maneira que quando voltam e dizem que Jesus não está mais lá, mas também não viram Jesus, existiam 2 que estavam naquele grupo, que desistiram agora da sua vida como um discípulo de Jesus, provavelmente alcançados por Jesus na sua terra natal, assim eu posso até dizer, na aldeia de Emaús, aonde um dia Jesus passou lá e também buscou eles, e agora trouxe para Jerusalém, e eram seguidores de Jesus, eram discípulos de Jesus, mas agora, movidos pela tristeza, movidos pela frustração. Por que a frustração? Porque o mestre agora estava morto, já não importava mais as palavras, já não importava mais nada. Jesus é morto e agora só não nos resta mais esperança a não ser voltar para o passado e desistir desta vida, desistir dessa chamada, desistir de estar nesta igreja, desistir de participar deste departamento. Já não vale mais a pena evangelizar, porque Jesus agora já é morto na concepção deles. Já não vale a pena estar em Jerusalém fugindo, com medo, se escondendo, correndo risco de vida, se Jesus já não está mais vivo para nos alimentar com a sua presença e com as suas palavras. Agora restava 2 alternativas: ou desistir de tudo e voltar para o passado e para o fracasso, ou acreditar na promessa de Jesus, de que um dia ele iria voltar no terceiro dia e iria cumprir tudo aquilo que foi determinado para o Pai. E por muitas das vezes nos encontramos na mesma situação, nos frustramos porque nos decepcionamos com as nossas expectativas, aonde depositamos confiança, aonde acreditamos que tudo vai dar certo, e de repente o caminho do Senhor é totalmente diferente, ou o Senhor às vezes falou e a gente não deu ouvido, porque estávamos focados tanto naquelas coisas naturais, em coisas que Jesus não determinou para a nossa vida, de maneira que não acreditamos que de fato o Mestre está conosco. E é necessário a gente acreditar na chamada. Quando Pedro e João voltam para aquela casa, os discípulos escutam a notícia que Jesus não está lá, que eles não viram Jesus. Eles decidem chutar o pau da barraca e voltar para Emaús. Era uma distância aproximadamente entre 11 a 12 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Quando eles decidem voltar para Emaús, eles decidem abrir mão de tudo que um dia Jesus construiu com eles. Quando eles decidem voltar para Emaús, eles decidem abrir mão da chamada de Deus na vida deles. Quando eles decidem voltar para Emaús, eles decidem abrir mão da escolha de Deus na vida deles, porque de fato existiam muitos homens, muitos pobres, muitos miseráveis, mas Jesus passou lá e escolheu eles e trouxe eles para participar no ministério de Cristo. Era a maior honra que estes homens
tiveram, mas as suas tristezas humanas, as suas pressas, agonias, a sua ansiedade, fez que eles esquecessem isso, de maneira que decidiram se entregar e voltar para o passado. E o texto vai dizer que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava 60 estádios, cujo nome era Emaús. E o texto vai nos dizer que iam falando entre si sobre tudo aquilo que havia acontecido ou sucedido, e a Bíblia vai nos mostrar que estes homens agora vão embora. Enquanto estes homens estão indo embora, creio comigo e divido com os irmãos, aqueles discípulos como João, como Pedro, como Tiago, como Mateus, eles poderiam intervir na ida desses homens até Emaús, porque eram os mais experientes, eram aqueles que aprenderam mais tempo com Jesus, eram aqueles a qual Jesus mais confiou, e eram aqueles que tinham uma grande responsabilidade no ministério de Cristo aqui na terra. Estes homens deveriam intervir naquela ida daqueles homens, assim não deixando, assim impedindo, assim usando de misericórdia como líderes da igreja, líderes dos discípulos, pedindo para que esperassem algum pouco, pedindo para que não se apressassem tanto, pedindo para que tivessem paciência, porque isso era natural, eles eram mais antigos. Mas existem momentos que aqueles que são experientes, existem momentos que aqueles que têm as funções religiosas, existem momentos que aqueles que poderiam nos estender as mãos, eles não conseguem nos estender as mãos. Existem aqueles que não querem, mas existem aqueles que não podem. Mas o texto vai dizer agora que Jesus já era ressuscitado, 2 discípulos estão indo para Emaús, e uma grande maioria está em Jerusalém chorando com medo e sofrendo. Se eu fosse Jesus, naquele momento, olharia para 2 homens que estão vindo, desistindo, abrindo mão de tudo aquilo que programei, preparei, arquitetei para a vida deles. Eu olharia para eles e deixaria eles como secundários. Primeiro iria cuidar do grande grupo, daqueles que estavam chorando, daqueles que estavam lá em Jerusalém, daqueles que escutaram a palavra e tiveram paciência. Mas Jesus, quando ele olha para o homem, ele não vê as quantidades, mas ele vê a estrutura do homem. O salmista diz que quando ele olha para a gente, ele lembra que a gente é pó, ele sabe até onde conseguimos chegar, ele conhece até onde a gente pode suportar. Quando Jesus olhou para os discípulos que estavam em Jerusalém, ele viu homens que poderiam esperar aproximadamente algumas horas, mas quando ele vê 2 homens que a Bíblia nem revela o nome do outro, que está voltando para Emaús, que está chutando o pau da barraca, que está dizendo que não adianta, que não tem mais jeito, que não tem solução, não tem para ele que é homem, mas tem para Jesus que é poderoso. Ele olha para aqueles homens e disse: olha, eu já ensinei a parábola das 100 ovelhas, eu vou deixar 99 aqui guardada, eu vou deixar 99 aqui segura, e vou atrás de uma que está voltando e que está desistindo. Deixa eu abrir um parêntese e te dizer um negócio aqui nesta noite. Está pensando que Jesus vai abrir mão tão fácil da tua vida, só por causa dos teus erros, só por causa dos teus pecados, só por causa do teu fracasso? Deixa eu te dizer um negócio. Pode tirar o cavalinho da chuva, Jesus de Nazaré está aqui dizendo: eu estou contigo, eu não abro mão da tua vida. Eita, eita, meu Rabi da Galileia. Por bondade, olha para o teu irmão e diz a ele: o mestre não abre mão da tua vida. Eita, rabagaçorremiácia. Se fosse o homem olhando, o homem dizia que o grupo é maior, porque a gente olha assim, a gente olha para números, mas Jesus não. Jesus, ele olha para quem precisa. Ele sabe que quem está lá em Jerusalém consegue suportar, mas ele também sabe que tem 2 homens desistindo de tudo, que disseram que hoje é o último ano, que não vai voltar mais para aquela igreja. Hoje ele está te dizendo: ei, tira, meu filho, este pensamento, porque
tua vida. E já vai eles voltando para Emaús. E o texto vai dizer que enquanto eles vão voltando para Emaús, eles vão conversando tudo aquilo que aconteceu quando estavam com Jesus. Porque a gente é assim, às vezes a gente pensa até em abrir mão e deixar tudo, mas parece que quanto mais a gente pensa em desistir, parece que mais crente a gente fica. Parece que quanto mais a gente quer ficar longe de Jesus, mais perto de Jesus a gente fica. Quem nunca pensou em deixar esse negócio e ir embora e deixar tudo de lado, porque está perdendo tempo, porque se decepcionou, porque às vezes as palavras entristeceram, porque ficaram frustrados com o trabalho, aí pensa em deixar Jesus, aí pensa rejeitar tudo, aí pensa jogar tudo de lado. Mas Jesus é tão bom, ele não pensa desse jeito não. Quando a gente fica com raiva dele, ele parece que ama a gente mais ainda. Quando a gente quer ficar intrigado dele, parece que ele diz: olha, vem embora pra cá, deixa de ser menino mimado, vem, meu filho. Oh, rabagaço, remiasse, arabacariaço. E eles iam lembrando do círculo de oração que tinham com Jesus lá no monte, no culto de doutrina. Eles iam lembrando de todas as experiências com Cristo, conversando, falando entre si, tudo aquilo que havia, as experiências que trocaram e tiveram com Jesus naquele período do ministério. E acredito comigo que cada passo que dava para voltar para Emaús, a tristeza era grande, porque estão voltando para estaca zero, estão voltando para a condenação, estão voltando para o fracasso. Mas o mesmo texto vai dizer no versículo de número 15, que o mesmo Jesus, porque o mesmo Jesus foi o mesmo que um dia buscou eles lá, foi o mesmo que um dia ensinou a eles, foi o mesmo que um dia morreu, e foi o mesmo que as mulheres disse que ressuscitou. Aí o texto vai dizer: o mesmo Jesus se aproximou, e agora eu quero compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, e ia com eles naquele caminho. Deixa eu te dizer um negócio aqui nesta noite: muitas das vezes o homem abre mão, a família despreza, a sociedade não tem jeito, não vê esperança, mas enquanto até Tiago, enquanto João, enquanto Mateus, enquanto Pedro, deixa a gente ir embora, deixa a gente voltar para o passado, deixa a gente desistir de tudo. Existe um que não se preocupa se tem 12 quilômetros para andar, que não se preocupa se o sol está escaldante, que não se preocupa se a areia está quente, que não se preocupa se tu negasse a ele nesta noite estar aqui do teu lado, te dizendo: eu te amo, eu te amo. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus estará hoje caminhando do teu lado. Oh, meu Rabi da Galileia, Jesus está hoje lado a lado contigo, tu pensando em desistir, dizendo que não tem mais jeito, reclamando daqueles que ficaram lá e deixaram tu voltar para o passado, e Jesus dizendo: eu estou do teu lado, eu estou contigo, embora que tu fracassasse, que tu errasse, que tu falhasse, que tu me deixaste, que tu não desse ouvido às minhas palavras, mas eu não te deixo, 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 eu não te deixo. Assim diz o Senhor nesta noite. Apaga só remiasse arabacai. Oh, meu Rabi. Oh, às vezes a gente abre mão da gente mesmo, mas Jesus não abre mão.
Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, se a gente foi infiel com ele, todavia ele permanece fiel conosco, porque ele não pode negar a ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele te ama, porque ele te escolheu, porque ele te pegou lá no fracasso, lá escondido por trás das malhadas, e disse: eu vou levar, eu vou dar um banho de misericórdia, eu vou dar um banho de graça, eu vou colocar você lá na minha casa, para me servir, para fazer a minha obra, para trabalhar com o meu povo, para adorar ao meu nome, para fazer o meu trabalho. Nesta noite, Jesus está dizendo: você não vai voltar para Emaús, você não vai voltar para o passado, e se você está no meio do caminho, Ele está dizendo: eu estou contigo, eu vou caminhar contigo, eu vou enfrentar contigo, eu vou segurar na tua mão e vou te trazer para casa, porque eu te amo. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Por bondade, diga ao seu irmão: Jesus está contigo. Diga a ele: Jesus está do teu lado. Ele não vai abrir mão da tua vida. Ele não vai abrir mão da tua vida. O sangue, o preço foi alto. Eita, as chicotadas foi alto o preço. A humilhação foi grande. Mas Ele está dizendo: eu não abro mão da tua vida. Mas o pastor desistiu de mim. Mas eu não desisto de você. Mas o meu dirigente desistiu. Mas eu não desisto de você. Mas meus pais desistiram de mim. Mas eu não desisto de você. Adora a Deus. Adora a Deus. Eita, rapaga só minha. Oh. Tem alguém do teu lado, tem alguém do teu lado, tem alguém do teu lado, tem alguém do teu lado. O caminho é longo, irmão, mas Jesus está do teu lado e está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Bagaçou. Eita, meu rabi da Galileia. Ai, assou. Oh, se Jesus olhasse para a gente como a gente é. Se Jesus desistisse da nossa vida como a gente desiste dele. Se Jesus não nos amasse no primeiro fracasso, Ele nos lançasse fora, a gente estaria perdido. Mas nesta noite Ele está contigo assim, dizendo: eu estou caminhando do teu lado. Mas a solidão é grande, irmão Felipe, mas Ele está dizendo: eu vou contigo, eu vou do teu lado, eu vou. Eu estou do teu lado e eu estou dizendo: existe oportunidade para voltar. Existe oportunidade para voltar. Existe oportunidade para voltar. Existe oportunidade para voltar. Ainda tem mais um hino para cantar em Jerusalém. Ainda tem mais uma mensagem para pregar em Jerusalém. Ainda tem mais alguém para tu ir lá na rua. Eita, bagaço. Eita, bagaço, remiácia. Eita, bagaço. Eita, bagaço, remiácia. Um dia eu saí de casa determinado para pecar,
abrindo mão de tudo, deixando tudo de lado. Eu disse: hoje eu vou sair da igreja, eu não quero saber mais nada de Jesus. E parece que cada vez que eu fazia uma para pecar, parece que as coisas davam errado. Até o linguajar, quando eu queria falar diferente, parece que eu falava mais como crente. Até as gírias que eu queria falar, eu chamava os outros de vaso. Era um negócio tão estranho. Eu ficava me perguntando: o que está dando de errado? Eu quero deixar Jesus, eu quero sair da igreja, eu quero ir distante, eu estou perdendo tempo aqui. Até o momento que Jesus encontrou comigo e disse: olha, eu vim te buscar aqui, teu lugar não é aqui, eu vou te levar para casa. Adora a Deus, porque Ele não abre mão da tua vida. Adora a Deus, porque Ele não abre mão da tua vida. Ele hoje veio te buscar. Eu não sei aonde tu estás, mas eu sei que Ele veio te pegar e vai te levar para casa, porque em casa é o teu lugar. Ora bagaço, é bagaço. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus é bom demais, aleluia, aleluia. E o texto vai dizer que eles estão indo, Jesus se aproxima, eles não percebem. Aí o verso ainda de número 6 vai dizer: porque os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem que era Jesus. Mas quando perceberam que Jesus estava do lado deles, já foi uma pergunta que Jesus fez. Jesus disse: que palavras são essas que vocês caminhando estão trocando? E ainda tem mais: qual é o motivo da tristeza de vocês? Jesus sabia qual era o motivo da tristeza. Jesus sabia que agora para eles já não tinha mais esperança, já não tinha mais solução. Mas Jesus queria ouvir da boca deles o pedido de socorro, o pedido de misericórdia. Não é que Jesus ele goste de ver e tenha este prazer de ver a gente sofrendo, não. Mas parece que um negócio assim humilhado, parece que amolece o coração dele mais rápido. Ele só queria ouvir aquelas palavras daqueles homens contando tudo aquilo. O motivo da tristeza é porque tudo está dando errado na vida deles, e para eles tudo acabou e não tem mais jeito. Agora só é se entregar ao fracasso e esperar que tudo dê errado. Mas existe algo interessante, é que Jesus entrou na história e começa a ensinar a eles, de maneira que Jesus permite, porque Jesus ele podia atrapalhar a ida até Emaús e voltar para casa com eles, mas não, ele permite que eles cheguem até Emaús, para eles entenderem que não existe saída, que não existe caminho, que não existe felicidade, que não existe alegria distante de Jesus. Se houver alguma coisa melhor do que ser crente, alguém me ensine, que amanhã eu quero praticar. Se existe uma alegria melhor do que estar aqui dentro e adorar a Deus, alguém me indique, porque amanhã eu quero sentir esta alegria. Sabe o que acontece? É que pessoas naturais, pessoas normais, homens desta sociedade, dizem que alegria é beber, é festa, é orgias, é coisas mundanas. Eles não sabem que a maior alegria existe num povo anormal. Qual é? É os crentes, é o que estão dentro da igreja. Sabe por quê? Quem está bebendo hoje, amanhã estará ressacado, sofrendo pelas bebidas. Quem está no mundo hoje, nem sabe se vai voltar para casa. Mas esta igreja, este povo, esta juventude, tem a maior alegria, que não encontra nas drogas, que não encontra nas bebidas, que não encontra nas festas do mundo, mas encontra em Jesus. E esta alegria está aqui nesta noite, dizendo: tu quer ser alegre? Tu quer viver feliz? Permitiu para que eles fossem. Vou passar para o meu pessoal agora. E quando eles vão lá, a Bíblia vai dizer que chegou todo mundo triste, chorando, sem esperança. O texto vai dizer que enquanto eles estavam lá, Jesus fez que ia passar. Mas interessante é que Jesus era o mestre, Jesus era o Senhor, Jesus era tudo o que agora, que naquele momento eles estavam precisando, mas não sabiam que era Jesus. Mas qualquer coisa que falasse de Jesus, para eles já
para preencher a lacuna que existia no coração. Aí eles se constrangeram, dizendo: fica aqui, fica conosco, as tuas palavras foram boas, as tuas palavras nos alegraram. Além de estarem lá desistindo de tudo, preferiram se conformar com uma situação. Jesus ficou. O texto vai dizer que Jesus está lá, entra na casa, eles dão a honra a Jesus de partir o pão, de abençoar o pão. E o interessante é que quando Jesus pegou o pão, aqueles homens que estão sentados ao redor da mesa olharam para a maneira que Jesus pegou o pão. E o interessante é, a maneira que Jesus pegou o pão, somente era ele que tinha de pegar o pão. E começou a crescer uma curiosidade, começou a despertar um sentimento no coração daqueles homens. Somente Jesus é que pega o pão desse jeito, mas deve ser negócio da nossa cabeça. A gente está querendo tanto Jesus, e qualquer movimento a gente acha que é Jesus, porque existem pessoas que são espirituais demais, e existem pessoas que são carnais demais, se entregam à naturalidade e não acreditam no movimento espiritual. Aí Jesus estava lá, pegou o pão e parecia pegar do pão de Jesus. Aí Jesus levantou o pão para dar graça do pão. Quando Jesus levantou o pão, olharam para o outro e disseram: como você parece que é Jesus que está levantando o pão, mas deve ser negócio da nossa cabeça. Jesus deu graça do pão. Quando Jesus disse: Pai, graças eu te dou, quem sabe abrir os olhos na oração e disseram: deve ser ainda negócio da nossa cabeça. Mas o texto vai dizer que quando ele pegou, abençoou e deu graça, ele partiu o pão. Mas quando ele partiu o pão, o texto vai dizer que eles abriram os olhos e já não encontraram mais Jesus, porque Jesus já tinha saído de lá e já estava de volta em Jerusalém. Aí aqueles homens agora vão correndo para Jerusalém. Quando os homens correm para Jerusalém, capítulo de número 24 ainda, se não me falha a memória, versículo de número 23, 33, o texto vai dizer que enquanto Jesus está chegando lá, e na mesma hora levantando-se e voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, ele apareceu a Simão. E eles lhe contaram tudo o que aconteceu no caminho e o partir do pão, aonde conheceram Jesus. Aí é onde eu quero concluir com os irmãos. E falando essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Deixa eu repetir: paz seja convosco. Deixa eu falar para a galeria: paz seja convosco. Deixa eu falar para a tribuna: paz seja convosco. Tem gente que está abrindo mão, que está desistindo, que está se entregando, mas deixa eu te dizer, Jesus está do teu lado, vai te buscar lá, vai te trazer para casa, vai organizar tudo, vai juntar quem está separado. Quando a casa estiver organizada, aí ele vai chegar e vai dizer: paz seja convosco. Hoje, hoje tem paz de Deus na tua casa, tem paz de Deus na tua família, tem paz de Deus na tua igreja, tem paz de Deus no teu trabalho, tem paz de Deus, tem paz de Deus. Quantos recebem esta palavra? Quantos recebem? Nesta sexta, às 19 horas, no Templo Central da IEDALP, culto de doutrina. Monte sua caravana e venha aprender a palavra de Deus.